Olá, querido e querida, Paz seja convosco, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E na aula de hoje nós vamos estudar o capítulo 15 aí do livro de Gênesis, que vai falar sobre Deus animar Abrão e lhe prometer de novo um filho. Então eu espero que você leia aí na sua casa e vamos fazendo aqui a exposição e o estudo do texto, certo? Então, depois de todas aquelas coisas que aconteceu, os reis do norte atacarem Canaã e saquearem a cidade de Sodoma e Gomorra, levarem Ló, Abrão conseguir resgatar Ló e todos os seus bens, Abrão dar o dízimo a Melquisedeque, um sacerdote do Senhor e também adorador do Deus Altíssimo, rei de Salém. Ele estava um pouco desanimado, né? Apesar dessa grande vitória, Abrão é como nós, como eu e você. Então ele estava de novo se perguntando e se questionando em relação ao seu herdeiro. Então Deus ele vem para ele através de uma visão, como diz aqui no texto, e vai falar que grande seria o galardão de Abrão. E aí que Abrão vai falar: meu Deus, mas como isso vai ser possível se eu ainda não tenho um filho? Ou seja, Abrão estava ficando angustiado porque ele e a sua esposa já eram avançados de idade, a esposa dele era infértil, essa promessa de Deus ainda não teria se cumprido, e tudo que ele estava conquistando, se ele não tivesse um filho realmente fruto dele, quem herdaria seriam os escravos nascidos dentro da sua casa, como ele menciona aí o Damasceno Eliezer. E aí Deus reafirma de que não, nenhum herdeiro nascido nenhum nascido de escravo, de servos, viria a ser o herdeiro de Abrão, e sim o seu filho legítimo, que nasceria dele mesmo. Mas Abrão fala para Deus como que ele poderia ter certeza de que isso tudo aconteceria de fato. É muito interessante isso, porque às vezes a gente quer que Deus nos dê alguma prova de que o que ele está falando, o que ele está prometendo vai acontecer. É o que Abrão faz aqui, mas Deus vai reforçar que ele é soberano, aquilo que ele prometeu ele é fiel para cumprir, afinal ele não é homem para que minta. E Abrão vai crer, como diz aí no versículo 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Depois, quando Abrão vai questionar, né, de alguma certeza de que a sua descendência possuiria aquela terra de Canaã, Deus manda que ele tomasse alguns animais e os repartisse no meio. E aí, no final, nessa primeira etapa aí do capítulo 15, vai falar que as aves de rapina vieram ali sobre aqueles animais que Abrão tinha repartido e ele estava meio que expulsando elas, né, tirando elas ali do caminho. Que significa algumas dessas coisas? Primeiro, essa questão dele ter repartido alguns animais no meio. Nessa época, no Antigo Oriente, era normal que alianças entre reis e subordinados tivessem esse tipo de pacto ou de ritual. Partir animais ao meio e colocá-los em cima de um altar significava que as duas partes que tinham uma aliança ou tinham um acordo X estavam 100% comprometidas em tornar aquilo realidade. Do contrário, aquela pessoa morreria tal qual aqueles animais que estavam ali mortos, repartidos no meio. Então, essa prática e essa simbologia de repartir os animais significa dizer que se eu não cumprir isso que eu estou prometendo, que eu mesmo venha a morrer, cair morto literalmente por conta disso. E aí as duas partes se acordavam ali através dessa repartição de animais. O que aconteceu? Abrão foi lá, pegou os animais, repartiu no meio, colocou sobre o altar. O dia foi se passando, Deus não apareceu de novo para ele. E aí as aves de rapina, em algumas traduções vai trazer como urubu. A gente não sabe ao certo se era um urubu. A gente faz uma analogia com o urubu porque nós sabemos que é o tipo de animal que come carne morta, né? Carne putrefada e etc. Mas não tem como saber se as aves de rapina que conta a Bíblia nessa época eram exatamente os urubus. Mas diz aí então o texto que depois de um tempo isso atraiu as aves de rapina e elas começaram a ir naquela direção querendo comer ali a carcaça daqueles animais, e Abrão ficou tentando ali espantar aquelas aves.
Em seguida, a gente vê que Abrão ficou cansado de todo aquele dia exaustivo, conversou com o Senhor, fez tudo o que ele mandou, repartiu os animais, passou o dia espantando as aves de rapina e o Senhor não apareceu de novo para consumir aquela aliança. Então, densas trevas acometeram e Abrão caiu num sono profundo em terrível pavor. Algumas das coisas aí nesses versículos, né, que é o versículo 12 que vai contar essa parte. As densas trevas era o crepúsculo da noite, então a noite caiu, ou seja, ele passou o dia inteiro fazendo todas essas atividades, até que ele ficou cansado e ficou de noite, né? A noite chegou. O pavor que vai contar aqui, nós não temos muita certeza do que seria, mas tendo em vista os versículos que virão a seguir, onde Deus vai falar que o seu povo sofreria muito para conseguir aquela terra, talvez fosse um presságio justamente isso, do pavor que seria para Abrão entender que os seus descendentes passariam por muitas dificuldades também para ser herdeiros daquela terra. Bom, e aí, então, no versículo 13, não no momento que Abrão estava esperando Deus, porque ele passou o dia todo fazendo o que Deus tinha pedido, esperou, se cansou, não conseguiu, não foi no tempo dele, mas sim no tempo que Deus quis aparecer nas densas trevas, ou seja, à noite, é que Deus virá e vai falar com ele o seguinte, e aí leia comigo, por gentileza, versículo 13. Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas. Quais são algumas questões aqui? Abrão tinha perguntado alguns versículos anteriores como que ele teria certeza de que essa promessa de Deus, seus descendentes herdariam aquela terra de Canaã, seria verdade. E aqui Deus vem falando, sabes, com certeza, ou seja, dando justamente a certeza que Abrão tinha pedido para Deus anteriormente, é o que Deus vai falar aqui. Com certeza essa terra será da sua descendência, mas que essa descendência seria afligida e escravizada em terra alheia por 400 anos e que depois Deus julgaria essas pessoas que escravizariam os povos, né, descendentes de Abrão. O que Deus está falando aqui? É claro que a gente sabe, pelo menos eu espero que você saiba, mas Deus está falando aqui da libertação do Egito. Então aqui já é a profecia de que os filhos de Israel, ou seja, os descendentes de Abrão, passariam 430 anos, foi o tempo exato que o povo ficou lá sendo escravo do Egito, até que eles seriam libertos, né? Deus vai usar Moisés aí para conseguir libertar esse povo de Israel do Egito, e então eles retornariam para Canaã, para essa terra. Ou seja, Deus estava dizendo basicamente para Abrão que era certeza de que aquilo aconteceria, mas tampouco seria fácil para os descendentes de Abrão herdar aquela terra. Eles também passariam por uma provação, teriam que sair debaixo da escravidão que eles foram submetidos para de novo voltar a habitar naquela terra. E também quando eles voltassem para aquela terra, teriam mais uma luta, mais uma provação com as pessoas que moravam ali. Ora, não é exatamente isso que Abrão está passando? Ele foi chamado, Deus fala que ele tem que ir para Canaã, ele abandona tudo, renuncia, chega em Canaã, Canaã está ocupada. Dentro de Canaã, ele vai encontrando prova depois de prova. Primeiro a fome, ele vai tentar fugir do Egito para dar um jeitinho, mas depois vai voltar, porque Deus não tinha ordenado a ele de fazer isso. Depois vai ter toda a luta e o saqueamento dos reis do norte contra Sodoma e Gomorra, que vai atingir um dos familiares de Abrão, que era Ló, que estava vivendo ali. Abrão vai lá, guerreia, sai vitorioso. Enfim, basicamente a descendência de Abrão passaria por dificuldades muito similares a que Abrão mesmo estava passando naquele momento. E que por último, é o que Deus finaliza aí no versículo 14, ele viria com juízo em cima de todos aqueles povos. Então, quais são algumas das coisas que a gente pode concluir aqui? Deus, ele usa do próprio pecado do homem para vir com juízo e ira. Nós vimos isso na Guerra dos 4 Reis contra 5, que foi a aula passada, ou seja, Deus usou do pecado
daqueles reis do norte, ou seja, pecado, né, vontade de furtar, de matar, enfim, de pegar o que é do outro, de cobiça, de todas essas coisas, né, que provocam uma guerra. E, através disso, ele trouxe ira e juízo sobre Sodoma e Gomorra, sobre aqueles reis de Sodoma e Gomorra, que foram derrotados e que foram saqueados. E, novamente, Deus faria isso. Como? Ao prometer aquela terra, Canaã, para os descendentes de Abrão, para Israel, quando esses descendentes de Abrão tivessem sendo libertos do Egito e voltando para essa terra, é justamente Israel que Deus vai usar para trazer agora juízo de novo sobre aqueles povos cananeus. Então a gente vê Deus usando do próprio pecado do homem para cumprir com os seus propósitos e para vir com ira e justiça em determinados pontos e circunstâncias da história. Por último, aí no versículo 17, Deus vai lançar um fogo fumejante e vai consumir aqueles pedaços de animais que Abrão tinha cortado, ou seja, agora a aliança estava verdadeiramente firmada, Deus consumou aquilo. E por último, Deus vai de novo dizer que aquela terra seria dos descendentes de Abrão, que eles viriam a herdar tudo, desde o rio do Egito até o rio, ao grande rio Eufrates, e que todos os povos que estivessem ali, amorreu, jebuseu, cananeu, enfim, todos seriam derrotados. Bom, agora a gente vai tirar as conclusões e aplicações práticas desse texto para o nosso entendimento e para a nossa vida. Primeiro, a gente percebe como era penoso o relacionamento do homem com Deus depois do pecado de Adão e Eva. Nesse sentido, a gente tem que ter muita misericórdia aí dos nossos irmãos veterotestamentários, porque não era fácil. O que aconteceu? Adão e Eva tinham relação direta e ligação direta com Deus, né? Não havia nenhum véu de separação. Esse véu, ele se cobre essa morte espiritual depois que eles pecam. E o que a gente vê é que se torna muito mais difícil ter esse relacionamento com Deus, não só porque agora a nossa natureza pecaminosa não ia querer mais ter relacionamento com Deus, a gente tem desejos e quer cumprir com prazeres da nossa própria carne, servir a Deus e adorar a Deus não é mais um desejo natural do homem. E em segundo lugar, antes da vinda de Cristo, que é todo esse tempo do Velho Testamento, era extremamente penoso para esses grandes heróis da fé e esses remanescentes fiéis falarem com Deus e ter realmente provas dele. Porque Deus, ele aparecia em momentos muito espaçados, então ele aparecia de anos em anos, ele tinha que usar de algumas formas para aparecer para esses homens, uma nuvem, uma visão, um sonho, um anjo, uma cristofania, obviamente, porque Deus ele não pode se apresentar na sua glória para um homem, né? Isso não é possível. Então Deus tinha que usar de alguns desses recursos para falar com os seus fiéis. Então é normal que houvesse um pouco de aflito, né? Mesmo você recebendo uma promessa de Deus, porque você não consegue ver esse Deus, não é sempre que ele tem contato com você. Então deveria causar algum tipo de angústia. Então, para que a gente conclua, como nós somos privilegiados hoje em dia, depois, né, da vinda de Cristo, morte e ressurreição, de ter Espírito Santo, de ter retomado esse relacionamento com Deus e de que agora ele vive dentro de nós com sua fonte de água viva. Porque olhando para os nossos irmãos veterotestamentários, a gente vê como esse relacionamento era difícil. E além de tudo isso, né, em Gênesis, eu diria que isso é especialmente mais dificultoso, porque aqui não havia culto, não havia nenhum estabelecimento de como deveria ser o culto a Deus. Então, o que os poucos remanescentes fiéis faziam eram algumas das práticas que Adão e Eva foi passando de geração para geração depois que eles pecaram e Deus sacrificou aquela pele de animal para os cobrir. Desde então, Adão e Eva foram ensinando aos seus filhos, Caim e Abel, e por aí em diante, a sempre fazer um sacrifício a Deus, e era só através do sacrifício, né, através de um animal, é que se lavava dos seus próprios pecados. E mesmo assim, quando isso acontecia, a gente vê e observa que eram pessoas espaçadas,
que eventualmente faziam ali um altar, sacrificavam um animal, mas tudo isso sem a devida regulamentação, né? É realmente algo que foi passado aí de geração em geração, de Adão e Eva, até chegar aqui a Abrão. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que não havia templos, né? Como Deus vai começar a estabelecer com um tabernáculo lá em Êxodo com o povo de Israel. Não havia igreja como nós temos hoje, a palavra sendo pregada, às vezes, né, quantas igrejas existem só em uma rua ou em uma avenida. Era muito mais dificultoso servir a Deus nesse sentido, nessa época dos nossos irmãos veterotestamentários. Então, que a gente possa se lembrar desse privilégio que nós vivemos hoje. E por mais difíceis que sejam os dias de hoje, a gente tem essa possibilidade de ligação direta com Deus e de ouvir da sua palavra e de estar com os nossos irmãos dentro de um templo. Segundo ponto importante aqui é lembrar e relembrar, e nós vamos fazer isso algumas vezes aqui nesse estudo bíblico, de que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. É muito comum os cristãos de hoje em dia querer separar, como se no Novo Testamento Deus tivesse se convertido, né? Porque no Antigo Testamento ele foi cruel, ele foi maldoso demais. E isso é uma heresia tamanha, isso não existe. O Deus da criação e do Antigo Testamento é o mesmo Deus que enviou seu Filho, né? Que desde a profecia de Gênesis 3,15 enviaria seu Filho para esmagar a cabeça da serpente e nos redimir e nos salvar, finalmente, contra todos esses pecados. A questão é que, olhando o Antigo Testamento, e principalmente quando as pessoas tiram alguns versículos da Bíblia sem o devido contexto, sem o devido estudo teológico, a gente às vezes fica assustado com algumas das ações, né, que eram feitas nessa época. O próprio sacrifício de animais é algo que hoje em dia parece incomensurável, né? Uma coisa que quem faz é de religiões estranhas, pagãs e etc. Realmente, para nós cristãos, não é mais necessário fazer sacrifício e holocausto de animais. Mas no Antigo Testamento era preciso, porque o salário do pecado é a morte. Uma vez que Adão e Eva pecou, somente a morte de um cordeiro e uma nova pele que os cobriria é que os redimiria novamente junto a Deus, e é por isso que se vai passando essa prática dos primeiros descendentes de Adão e Eva até o povo de Israel, de que se era necessário fazer sacrifícios. Mas se a gente olha única e exclusivamente, sem exegese, sem hermenêutica, sem todo esse contexto e estudo teológico, a gente simplesmente chega à conclusão de que Deus é cruel. Tal qual a gente vai observar um pouco mais em Levítico, quando Deus estabelecer regras morais e éticas da conduta de vida do povo de Israel, como a proibição de carne de porco, como a proibição de aparar o cabelo e barba do homem, como a proibição de marcar sua pele. Mas é claro que, tirando todas essas coisas de contexto, a gente não consegue compreender o motivo disso e até nos fazer pecar diante de Deus, acreditando ou achando que existe algum tipo de maldade ou crueldade do nosso Criador, que não é verdade. Tudo dentro do contexto se faz muito mais claro para nós agora, e entendendo, né, que mesmo depois do pecado de Adão e Eva, Deus estabeleceu um plano para resgate da humanidade. A gente vê, na verdade, o quão benevolente é esse Deus. Ele permitia que as pessoas, através do sacrifício de animais no Antigo Testamento, pudessem de alguma forma se redimir dos seus pecados. Isso continua sendo soberana graça, ao invés de simplesmente deixar que toda a humanidade, agora intimamente ligada ao pecado, já que somos adâmicos, fôssemos simplesmente pro inferno, né? Na verdade, não. Deus vai fazer esse plano. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Não sejamos hereges em tirar as coisas da Bíblia de contexto e achar que houve mudança no caráter de Deus. O terceiro ponto é que nós notamos agora especificamente aqui na história de Abrão, nesse capítulo 15, como nós homens somos frágeis. É isso mesmo. Quando a gente lê o capítulo 15, a gente percebe que Deus faz de novo a Abrão todas as promessas que ele já tinha feito no capítulo 12, que foi quando ele chama Abrão lá em Ur dos Caldeus e fala que ele deveria ir para uma terra que ele iria revelar.
Quem abençoasse Abrão seria abençoado, quem amaldiçoasse Abrão seria amaldiçoado, nele seriam benditas todas as nações, ele teria uma descendência muito numerosa, sua descendência herdaria a terra de Canaã, enfim. Todas essas promessas Deus já tinha feito para Abrão no momento que o chamou, e aqui no capítulo 15 Deus tem que fazê-las de novo. Por quê? Porque nós vemos o quão nós seres humanos somos frágeis, né? E de novo a gente percebe essas aparições que Deus tinha no Antigo Testamento provavelmente causava aí nos seus fiéis uma aflição muito maior, né? A gente nota Abrão entristecido, apesar de já ter recebido as promessas, apesar de ter conseguido ser vitorioso naquela guerra dos 4 reis contra 5, ele ainda estava desanimado porque a idade estava avançando, ele ainda não tinha tido filhos. Então é difícil, né? Nós seres humanos nesse relacionamento com Deus. Deus nos faz promessas e se não acontece no nosso tempo, a gente começa a questionar Deus e cobra Deus e fala, ai meu Deus, não vai acontecer, mas eu já tô ficando velho, e aquela cura, né, e aquela proposta e aquela oportunidade, será que não vai acontecer? Mas aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. O importante é a gente observar que mesmo um grande herói da fé, como foi Abrão, tinha as mesmas fragilidades que eu e você também temos. Mas o que a gente pode tirar de bom do comportamento dele aqui no capítulo 15 é ver que por mais que em algum momento ele tivesse uma oscilação na sua fé, ou que ele tivesse aflito, ele não abandonava a Deus, ele não simplesmente deixava Deus para trás. Ele questionava a Deus, conversava com Deus, pedia a Deus. Isso é importante, que nós sempre possamos estar aos pés do Senhor e não simplesmente virar as nossas costas para Ele. O tempo da promessa que Ele fez para mim, para você, é dele e não no tempo que nós queremos que aconteça, como o caso de Abrão. O outro ponto e penúltimo que nós temos aqui é a onisciência de Deus, porque aí os versículos 13 e 14 vão mostrar, né, vão falar justamente da escravidão que o povo de Israel iria enfrentar muitos anos depois de Abrão. Ou seja, Deus já tem um plano para tudo aquilo que vai acontecer, desde Adão e Eva até o Apocalipse e a segunda vinda de Cristo e o reino milenar. Deus já tem tudo planejado. Ele conta aqui a Abrão como que vai acontecer quando sua descendência for tomar posse dessa terra. Isso aponta para a onisciência e para a soberania de Deus. Todo o plano passado, presente e futuro já existem diante de Deus, até porque ele está além dessa dimensão de tempo. Agora, a maneira que isso é revelado para nós seres humanos é sempre o próximo passo e a próxima etapa. Assim como foi com Abrão, que primeiro Deus falou para ele sair de Ur dos Caldeus, depois ele foi a Harã, e só em Harã revelou que era Canaã, assim como Deus vai revelando os próximos passos. A Abrão é feito com nós, é feito com a história da humanidade, é feito com os nossos irmãos veterotestamentários e novotestamentários também. Nós, seres humanos, não conseguimos compreender Deus, e as únicas maneiras que nós temos de fazer isso é comparando com comportamentos humanos. De novo, é por isso que algumas vezes na Bíblia vai aparecer Deus se lembrou, Deus se esqueceu, né? Enfim, Deus se irou, Deus se arrependeu. Não quer dizer que Deus tenha esses sentimentos como nós seres humanos, mas é a única maneira que nós temos de compreendê-lo e de entender algumas ações pontuais de Deus em determinadas circunstâncias. E por último, para fechar aqui o capítulo 15, a gente tem a questão da escatologia. A escatologia, ou seja, a profecia que hoje nós cristãos estamos ainda aguardando que aconteça, é a segunda vinda de Cristo. É a união de Cristo com a sua igreja, é a derrota do anticristo, é o reino de Jesus milenar sobre a terra durante 1000 anos, enfim. Essas promessas que estão lá no livro de Apocalipse. E de novo, essas promessas mostram como o tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. Por quê? Quando Jesus veio, né, enquanto ele ainda estava discipulando no seu ministério, enquanto ele ainda estava com os discípulos disseram: diga-nos
Quando todas essas coisas hão de acontecer? E Deus vai comentar de alguns sinais que antecipariam a sua segunda vinda, né? O seu retorno, afinal de contas, a destruição de Jerusalém, né? O princípio das dores, a lua que se tornaria em sangue, o sol que não iluminaria mais, enfim. E nós estamos ainda esperando. Todos os discípulos e todos os grandes homens de Deus do Novo Testamento, Paulo, João, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, já estavam esperando pela segunda volta de Cristo. Olha quanto tempo faz e nós estamos aqui em 2022, cada dia ainda esperando pelo retorno de Cristo. Nós vemos que nosso Deus tem o seu tempo, assim como o tempo dele junto a Abrão era que sua descendência herdasse aquela terra depois de passar 400 anos sendo escravos e enfrentando as dificuldades e os testes de fé. Também somos nós, seres humanos, nós somos iguais a Abrão. Nós renunciamos a tudo e a todos para tomar nossa cruz, para seguir a Jesus Cristo, agora, né, nesse tempo que ele já veio, já ressuscitou, ainda não era o tempo de Abrão. E, enfim, nós renunciamos a tudo que existe nessa terra para ir para um lugar, para uma eternidade que a ciência não consegue comprovar, não consegue quantificar, mas na certeza de que essas coisas existem e de que o nosso Cristo vai voltar com reino, com poder e com justiça para nos levar daqui. Então, de diferente de Abrão, nós não temos absolutamente nada e nós ainda estamos no aguardo dessa promessa. Muitos sinais existem da volta de Cristo, sim, desde que ele ressuscitou, desde que ele morreu e ressuscitou. E nós ainda assim, 2022 anos depois, estamos aqui esperando. Então, é isso, espero que tenha gostado dessa aula, compartilhe com alguém que está estudando aí a Bíblia também com você e eu te vejo na próxima.